Opa, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto da língua portuguesa que é muito importante. E você vai sair desta aula conseguindo identificar quais são as figuras de linguagens e determinadas figuras de linguagem e como essas figuras são aplicadas em texto, em produções textuais, tudo bem? Então a gente vai fazer essa relação entre figuras de linguagem e produção textual. Como que a gente pode fazer, como o uso dessas figuras em determinados textos. Muito bem. Só que antes disso, a gente tem que entender o que é figura de linguagem. Bom, por se tratar de linguagem, é um recurso linguístico, mas também é um recurso estilístico. E o real objetivo disso é tornar uma mensagem, determinada mensagem, seja ela qual for, mais expressiva. Então, isso vai garantir determinada originalidade para aquilo que você está dizendo, ou emotividade, ou poesia, mas tudo vai depender da sua aplicação. Então, a gente vai conseguir ver alguns exemplos nesta aula que são importantes e que podem ser vistos em determinadas produções textuais. E como que a gente pode fazer uso disso para agregar determinada riqueza e determinado valor na sua produção. Beleza? Então vamos começar com a metáfora. Muito bem. Metáfora, a gente pode lembrar daquela frase: o amor é fogo que arde sem se ver. Certo? Todo mundo sabe que isso é metáfora. Muito bem, mas como identificar e saber usar esta metáfora a nosso favor? Muito bem, a gente tem aqui a imagem de um leão e de um incêndio. Então, aqui, ó, o leão, que é feroz, mortífero e tem o ímpeto destruidor, e o incêndio, que é violento, então pode ser associado com a violência, destruição e morte. Então, temos a seguinte frase: incêndio, leão ruivo, ensanguentado. A queimada de Cachoeirinha de Paulo Afonso. Muito bem. Então a gente tem aqui duas imagens completamente diferentes, certo? Em seres diferentes, um é animado e o outro é inanimado. E qual que é e como faz esta relação entre duas coisas que aparentemente não têm vínculo nenhum? Mas tem uma semelhança, por isso que faz o uso da metáfora. Então a gente tem aqui, ó, o incêndio como o primeiro elemento, certo? E um elemento completamente diferente, que é o leão ensanguentado. Quando a gente faz a aproximação dessas duas imagens, a gente consegue fazer uma figura de linguagem, que é a metáfora. Então é justamente essa intersecção aqui. Por quê? A gente pode associar a cor do leão, esse ímpeto destruidor que ele tem por conta da sua natureza, com o incêndio, que é provocado por determinados e inúmeros motivos. Tudo bem? É assim que é feita a metáfora. Então é uma comparação implícita, não passa de uma comparação, mas ela é implícita. E por que implícita? A gente vai entender quando a gente falar de comparação propriamente dita, que também é uma figura de linguagem. Tudo bem? Então a gente tem que tomar muito cuidado, falando em metáfora, para a gente fazer o uso desta em recursos, como recursos estilísticos, mas em produção textual. Então a gente tem que analisar muito bem e pensar: será que eu estou entendendo o uso que eu estou fazendo dessa metáfora? Será que eu vou ser compreendido pelo corretor ou por aquele que está lendo aquilo que eu escrevi? Será que isso vai enriquecer a minha produção textual? São essas perguntas que você tem que fazer. Por quê? Como eu falei para vocês, a metáfora é um recurso estilístico, é um recurso linguístico. Então, como a gente fala em dissertação argumentativa, a gente tem que tomar o cuidado para usar esta metáfora como recurso argumentativo. Não basta você usar somente a metáfora ou qualquer uma outra figura de linguagem neste sentido apenas por usar. Você tem que fazer uma aplicação dela no texto, com base nas suas argumentações, com base na sua tese e com base lá na proposta de intervenção, como a gente pode ver no Enem. Então tem que tomar muito cuidado em usar metáforas em textos dissertativos e argumentativos como recurso de argumentação e não só um recurso estilístico ou linguístico. Tudo bem? Então tem que estar bem treinado, tem que fazer o uso e pensar discussões, fazer uma correlação entre esses elementos que podem não ter uma comparação realmente propriamente assim dita, mas pode acontecer e dependendo da sua aplicação vai ser muito bem visto. Tudo bem? A segunda
Desculpa. A segunda figura de linguagem que a gente pode citar é a comparação. Então, essa comparação é a comparação propriamente dita. Então, ela é explícita, enquanto a metáfora era uma figura de linguagem implícita. É aquilo que eu falei lá para vocês. Por quê? Porque na metáfora não tinha uma conjunção lá que associava dois elementos diferentes. Aqui na comparação, por ser explícita, tem este elemento é chamado de conjunção. Então a gente pode relacionar o como nessa comparação, certo? Então, usando a comparação, a gente pode pensar em dois contextos. Podemos usá-la tanto na introdução, para você apresentar a sua tese sobre aquilo que você vai falar, e também em um dos parágrafos desenvolvedores ali da sua argumentação. Então, vai ser muito bem visto, porque você vai saber correlacionar o tema que foi proposto para você com outras situações, seja relação entre passado e presente, seja alusões históricas, comparações entre épocas, situações econômicas e tudo mais. Isto dá um caráter que você está sabendo que você sabe o que você está fazendo, porque você está relacionando fatos e situações. Tudo bem? Então a gente tem um exemplo aqui. Ó, pensando em comparação naquele outro exemplo de metáfora, ficaria incêndio como um leão ensanguentado. Tudo bem? E destruidor, talvez. Então, mas tem que ter essa palavrinha aí evidenciando a comparação. Da mesma forma que na metáfora, o amor é fogo que arde sem se ver, como que o amor, que é um sentimento, pode ser um fogo? Tudo bem? Então, para se tornar uma comparação explícita, poderia ficar: o amor é como um fogo que arde sem se ver. Tudo bem? Então, falando em outros exemplos de comparação, nós temos aqui este parágrafo de criança, futuro consumidor. Então, eu vou ler rapidamente para vocês, para a gente fazer para conseguirmos identificar o uso tanto da metáfora como na comparação aqui. Vamos lá. A falta de discussão sobre o assunto é evidenciada pelas opiniões distintas dos países. Conforme a OMS, no Reino Unido, há leis que limitam a publicidade para crianças, como a que proíbe parcialmente, em que comerciais são proibidos em certos horários. E aqui personagens famosos não podem comparar em propagandas de alimentos infantis. Já no Brasil, há autorregulamentação, na qual o setor público cria normas e as acorda com o governo, sem legislação específica. Tudo bem? Então a gente tem aqui, o uso da comparação, principalmente aqui, já no Brasil, ela faz uma correlação de assuntos, citando o Reino Unido, a OMS, tudo bem? E faz uso da comparação, tem mais em um lugar, deixa eu achar. Aqui, ó. No Reino Unido, há leis que limitam a publicidade para crianças, como também a que proíbe parcialmente. Então perceba, aí foi uma pegadinha para você. Este como não é de comparação, porque como eu falei aqui, é como também. Então está relacionando a publicidade para crianças, mas que também existe a que proíbe parcialmente, tanto completa quanto parcialmente. Mas aqui realmente há comparação propriamente dita. Então ela faz até este ponto. Ela cita a situação do Reino Unido, no Reino Unido e depois fala da situação do Brasil. Então ela correlaciona os fatos, fazendo, no geral, uma comparação de contextos. Tudo bem? Firme até aqui? Beleza. Então a gente viu duas figuras de linguagens que podem ser muito bem usadas em determinadas produções textuais. Então a gente viu metáfora e comparação e as duas estão ligadas aí. Muito bem. Agora a gente vai ver o eufemismo. Eufemismo, que do grego quer dizer pronunciar palavras agradáveis. Muito bem. Imagina a seguinte frase que eu vou colocar neste momento aqui para vocês. Ela faltou com a verdade. Ela faltou com a verdade. Isso daqui não é a mesma coisa de ela mentiu? Sim ou não? Sim. Mas perceba que em ela mentiu
isso torna a sua fala ou aquilo que você está expressando muito mais agressivo. Então você fala, ela faltou com a verdade. Você pode falar isso em determinados momentos. E a partir do momento que você usa outros termos para tornar a sua mensagem mais agradável, você está suavizando a sua mensagem, suavizando aquilo que você quer expressar. Isto é eufemismo. Tudo bem? É justamente isto que uma professora de linguística da Unicamp disse: estratégia argumentativa a serviço de um projeto de sentido. É preciso convencer alguém de que algo não é tão grave. Então você faz o uso dessa figura para tornar uma situação ali mais política, vamos se dizer assim, certo? Não necessariamente essa situação não é tão grave, mas você quer suavizar determinada mensagem. A gente pode pensar em termos cinematográficos como eufemismo relacionado ao humor, humor como denúncia. Então há diversos filmes, como por exemplo, Ele Está de Volta, é, O Grande Ditador, esses dois filmes, por exemplo, em que o humor é usado como denúncia de determinadas situações. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas seria muito interessante que vocês conseguissem assistir esses dois filmes, ou um deles, pelo menos. Por quê? Porque ele faz o uso do humor para denunciar determinada coisa. Se ele está usando o humor, ele está suavizando aquilo que ele quer passar. Poderia muito bem o diretor ter feito um documentário, certo? Para denunciar alguma coisa. Mas seria muito mais agressivo, talvez não tivesse tanta audiência, mas como o humor está ali à disposição dele, ou a sátira, ele faz este uso justamente para suavizar determinada mensagem e está fazendo uso do eufemismo. Um exemplo que a gente pode falar aqui, ó, está nessa caixinha. Hoje em dia, os temidos agrotóxicos são chamados de defensores agrícolas. Então, se você falar defensores agrícolas, ó, defensores. Quando que você vai pensar que defensores é uma palavra ruim, tudo bem? Ou negativa? Está defendendo a agricultura. Então, você não vai pensar assim rapidamente que é um agrotóxico. Percebe que está suavizando aquilo, a mensagem que está sendo dita, que quer se expressar? Outro exemplo, a guerra do Iraque era chamada de ofensiva militar. Então perceba, muito provavelmente essa expressão ofensiva militar pode ter sido usada pelos americanos do norte, né, os estadunidenses, porque é uma guerra no Iraque, não deixa de ser uma guerra, mas era chamado de ofensiva militar justamente para poder atacar. A invasão tornou-se ocupação no dicionário do MST. Então, quando você pensa em invasão, você pensa em uma coisa ruim, está invadindo a minha casa. Agora, tornou-se ocupação, você não vai pensar que ocupação é uma coisa tão ruim assim. Então, essa é a ideia de suavizar determinada mensagem. Tudo bem? Esse é o eufemismo. Já a ironia, isso está muito mais próximo da gente, principalmente na oralidade, a gente faz uso da ironia em determinado contexto, é justamente dizer o contrário daquilo que você quer expressar, certo? E qual que é o resultado disso? Ó, vou ler para vocês. Revolver a camada ideológica que mascara a realidade, conseguindo, portanto, questionar a realidade, desfazer verdades e raciocínios, dessacralizar valores instituídos e desvelar uma outra face de mundo. Então, em determinados contextos, a ironia vai fazer justamente essa reflexão, provocar discussões. Então, essa figura de linguagem é muito usada em textos jornalísticos, textos críticos, dependendo um artigo de opinião, uma resenha crítica falando sobre um filme. Esta figura é muito bem usada nestes contextos, mas não em dissertação argumentativa, porque não é o foco. O foco é você argumentar, você propor alguma coisa com base nos seus conhecimentos e tudo mais, certo? Então a gente tem um exemplo aqui, o contexto é as eleições eleitorais para a presidência no Brasil, e está justamente aqui, era o atual candidato, que era o ex-governador por 8 anos. Então a gente vai perceber aqui determinados usos da ironia. Então eu vou ler para vocês. E o atual candidato
ex-governador por quase 8 anos, demonstrando uma pobreza imensa na criatividade de sua assessoria, repete as propagandas passadas. Até parecem ser as mesmas, mostrando estradas, hospitais e escolas, aparecendo junto ao povo pobre e trabalhador, humilde e ignorante, que tudo faz para ser coadjuvante numa propaganda transmitida pela TV. E apresenta feitos incríveis em todas as áreas: na segurança pública, na saúde, na educação, nos transportes, na economia e nos impostos. Um verdadeiro super-homem, se não até mais competente e preparado. Então, aqui faz uma relação de tudo aquilo que foi visto na posição dele como ex-governador, certo? Aqui, ó, uma pobreza imensa de criatividade, repetindo as propagandas passadas e tudo mais, e faz o uso da ironia nestas expressões que estão em negrito. Então, é justamente dizer o contrário daquilo que quer se expressar, certo? Esta é a ironia. E por último, e não menos importante, é a gradação. A gente pode fazer uso da gradação e correlacionar a gradação com progressão textual, que é muito importante e está nas competências do Enem, certo? Então, em uma gradação, ela vai o quê? Organizar, propor a organização de palavras de acordo com uma progressão, tanto ascendente quanto descendente de determinados conceitos e fatos. Então, por exemplo, muito provavelmente você está no seu quarto ou em um ambiente sentado, certo? Então pensa que você tem o chão, tem a cadeira, tem você, tem seu quarto, tem seu bairro, tem seu estado, tem o país. Ó, a gradação ascendente. Foi crescendo de um ponto para o outro. Da mesma forma que tem a gradação descendente. Então, o país, seu estado, o seu bairro, sua casa, seu quarto, você, cadeira, chão. Percebe que foi caindo? É essa gradação descendente. Em textos dissertativos argumentativos, quando a gente fala de progressão textual, o seu texto, a forma que você correlaciona os fatos, a forma que você pensa e abrange tudo aquilo que você está propondo com argumentação, e recursos de coesão e coerência, você está agregando valor ao seu texto, à sua progressão textual. Então, você está fazendo uma gradação ascendente, que é justamente e propriamente dita como progressão textual, que é importantíssima e é com certeza cobrada do Enem. Como gradação, e para finalizar nossa aula, vocês podem ouvir a música do Faroeste Caboclo, que, se vocês perceberem, há o uso da gradação justamente por essa organização aí, remetendo à progressão, certo? Então, não deixem de treinar, usar figuras de linguagens em produções textuais, principalmente dissertações argumentativas, são muito importantes, mas requer aquele cuidado. Principalmente a metáfora tem que ser usada como um recurso argumentativo. Não basta, Gabriel, eu vou usar por usar, vai estar lá muito bem vista, eu vou fazer uma comparação ali, mas não vou argumentar sobre. Cuidado! Estes são recursos, certo? E se são recursos, estão disponíveis para te auxiliar, para agregar valor ao seu texto, certo? Então, espero que vocês continuem treinando redação, principalmente, porque é uma coisa que pode ser muito bem vista e muito esclarecedora para vocês. Mas não só em redação, pense nisso. São coisas para a sua vida, como você escrever bem, como você falar bem, tudo bem? Essa é a função da língua portuguesa. Abraço, pessoal. Valeu.